Boa noite. Ficamos com métodos de conservação que utiliza calor. E o nosso grupo é composto por Josene, Raquel, Priscila, Eucileia e Gabriela. Pois conservação pelo calor baseia-se no emprego de temperaturas ligeiramente acima das máximas que permita a multiplicação dos micro-organismos de forma a provocar sua morte ou inativação de suas células vegetativas, pois conservar os alimentos por um determinado período de tempo já foi considerado um grande problema, mas atualmente existem muitas técnicas que podem ser utilizadas para preservar as características físico-químicas existentes nos alimentos, impedindo assim uma fácil deteriorização. O papel do calor na conservação de alimentos é combater os agentes patogênicos e deteriorantes. E as vantagens do tratamento térmico são o controle simples das condições de processamento, vida de prateleira longa, o aumento da disponibilidade de alguns nutrientes. E os métodos que são utilizados pelo calor é que vamos falar aqui um pouco sobre pasteurização, branqueamento, apetização e tindalização. Esses são alguns métodos que vamos tratar. Meu nome é Gabriela de Moura, matrícula 92712. Eu vou falar um pouquinho sobre a pasteurização. A pasteurização ela é o processo de esterilização do alimento, por exemplo, leite, queijos, iogurtes, cervejas, vinho, que consiste em expô-los a uma temperatura inferior ao seu ponto de ebulição e submetê-los em seguida ao resfriamento súbito, a fim de eliminar certos micro-organismos nocivos. É importante que este processo não cause alterações físico-químicas no alimento. Também não deve alterar o valor nutritivo do produto. Sendo assim, o produto deve ser garantido do ponto de vista higiênico-sanitário. Deve apresentar características semelhantes ao máximo ao produto natural. E, por exemplo, apresentar conservação, pois a destruição de aproximadamente 99% da microbiota presente no alimento. Este processo possui também algumas desvantagens, mas que são superadas pelos benefícios, como a redução e a eliminação de bactérias, a desnaturação de proteínas, no caso do leite, dificultando, por exemplo, a produção de alguns queijos. Quanto ao leite, por exemplo, quando ele é colocado em uma temperatura elevada, principalmente por tempo prolongado, ele pode mudar de sabor ou cor. Por este motivo, não há limite de temperatura e tempo para a manutenção de suas características. A pasteurização é fundamental no processamento de ketchup, cerveja, cogumelo em conserva, molho de pimenta, suco de laranja concentrado, alimentos infantis à base de maçã e banana, geleias de pimentão, por exemplo. Tipos de pasteurização. Pasteurização, a gente tem a pasteurização lenta, também conhecida como LTLT, Low Temperature Long Time, ou seja, temperatura baixa, tempo longo. A temperatura chega a 63 graus por um tempo de 30 minutos. Esse tipo de temperatura é recomendado para pequenas unidades industriais, pois o fator de limitante
é o tamanho do recipiente a ser utilizado para aquecimento da matéria-prima. Pasteurização rápida. Este processo recebe também o nome de HTST, High Temperature and Short Time, ou seja, alta temperatura e curto tempo. A temperatura chega a 72 graus por um tempo de 15 segundos e em seguida é refrigerado a 5 graus Celsius. Pasteurização muito rápida. Recebe também o nome de UHT, que é normalmente um exemplo muito rápida. Recebe também o nome de UHT, que é normalmente um exemplo do leite que a gente costuma ver. Ultra White temperatura ou temperatura ultra elevada, onde a temperatura varia de 130 a 150 graus por um período de 3 a 5 segundos. E alguns dos equipamentos que a gente usa para fazer a pasteurização é, por exemplo, o trocador de calorias de placas, trocador de caloria tubular, tanque de pasteurização. Meu nome é Raquel Kelly Ribeiro de Araújo, minha matrícula é 78112. E eu vou falar do branqueamento. O branqueamento, ele é um processo térmico que visa a conservação de hortaliças e frutas. Sua principal função é a inativação de enzimas. Esse processo, ele pode durar entre 2 a 10 minutos. Vai depender da consistência do alimento ao qual essa técnica vai ser aplicada. Se for um alimento de textura mais firme, ele vai precisar de um tempo maior, imerso na água quente. Se for uma textura mais branda, não vai ser necessário um tempo tão grande assim. Como, por exemplo, no caso do brócolis. O brócolis não precisa ficar mais que 3 minutos imerso em água quente, né? Do contrário, pode ocorrer danos ao tecido vegetal. E em relação à temperatura, ela pode variar entre 70 e 80 graus Celsius, que também vai depender do alimento que vai estar sendo submetido a essa técnica. O branqueamento, ele é uma técnica de curto tempo de aplicação, como eu havia dito, né? Não deve ultrapassar 10 minutos, dependendo da textura do alimento, porque se ultrapassar o tempo, de acordo com a textura do alimento, pode haver danos ao tecido vegetal. E também essa técnica ela tem características de pré-tratamento, porque ela prepara os alimentos para processos como congelamento e hidratação de verduras. Algumas das funções do branqueamento é a inativação de enzimas presentes em alimentos como banana, maçã, berinjela, né? O tempo e a temperatura do branqueamento ele vai variar, como eu já disse, de acordo com as características do alimento que será submetido a essa técnica, né? Outra característica do branqueamento é o amolecimento do vegetal, né? E isso facilita a descascamento desse alimento. De repente, o alimento tem uma casca dura, ele vai facilitar esse processo. E também o branqueamento ele impede a despigmentação do alimento, ele realça a cor do alimento. Então, depois de congelado, o alimento ele consegue conservar a sua cor natural, né? A cor do alimento não se altera. Como eu havia dito, o branqueamento é uma técnica que não deve ultrapassar o tempo de 10 minutos e também não deve ultrapassar a temperatura de 80 graus Celsius. Ela deve ser feita, essa técnica, com temperaturas entre 70 e 80 graus Celsius. Como toda técnica, o branqueamento ele possui vantagens e desvantagens. Algumas vantagens que o branqueamento oferece é a inativação de enzimas deteriorantes,
presentes em alimentos como berinjela, maçã, banana, pera. Também, outra vantagem que o branqueamento oferece é o amaciamento de vegetais e também ele reduz a carga microbiana dos alimentos, das verduras, dos legumes. Então, é como se ele promovesse uma limpeza inicial. Ele também realça a cor dos alimentos, né? Ele evita a despigmentação desses alimentos. E ele também funciona como um pré-tratamento para processos de congelamento, esterilização e desidratação de verduras. Então, um alimento, uma verdura ou um legume que precise ser congelado, ele deve passar pelo processo de branqueamento primeiro, para que não haja perda de certas características desse alimento. Algumas desvantagens do branqueamento é a perda de nutrientes termosensíveis ou hidrossolúveis, né? Como o alimento ele precisa ser imerso em água, pode haver perda de até 50% de nutrientes hidrossolúveis. E como ele é imerso em água quente, em água fervente, então pode haver perda também de nutrientes termosensíveis. Outra desvantagem que esse processo oferece é a desnaturação parcial de algumas enzimas presentes nesses alimentos e a aumento da atividade de outras enzimas. Também pode acontecer a desnaturação de algumas proteínas consideradas benéficas e também ocorre o aumento do risco de contaminação por termófilos. Nesse slide mostra como é feita essa técnica de branqueamento. No caso aí, o alimento utilizado é o brócolis. Ele passou por um pré-tratamento, né? Ele provavelmente foi higienizado e sanitizado previamente, picado. Depois ele foi colocado de molho numa solução de água, sal e limão durante 7 minutos. E depois disso, ele foi submetido ao branqueamento. Ele foi imerso em água quente ou fervente durante 3 minutos. Logo em seguida, ele foi imerso em água fria, né? É possível notar, inclusive, pedras de gelo na tigela onde ele foi imerso. E aí ele foi mantido ali até alcançar a temperatura ambiente por mais 3 minutos. Em seguida, mostra na última parte o brócolis já pronto para ser consumido ou para ser congelado. Essa técnica ela pode ser empregada no preparo de antipasto de berinjela, na preparação de alimento infantil que tenha banana e maçã. Pode ser empregada como um pré-tratamento para o congelamento de alimentos como ervilha, batata frita pré-congelada, né? Pré-frita e congelada, para congelamento de ervilha, milho em conserva, para congelamento de seleta de legumes e outros alimentos, né? São alimentos que precisam desse pré-tratamento antes de serem congelados, para que eles não percam suas características, como, por exemplo, a sua cor, né, para que não haja desbotamento da sua cor, para que não haja maiores perdas de nutrientes e assim por diante. No próximo slide, vai mostrar como o alimento fica quando ele é congelado, tendo passado primeiro pelo branqueamento. Olá, meu nome é Priscila Guimarães Varela e vou falar sobre a esterilização através do calor. Nesse processo, o alimento ele é submetido a extrema temperatura, claro. Essa temperatura ela tem que ser acima de 100 graus Celsius e ela tem que ser capaz de destruir não só os micro-organismos em seu estado vegetativos, como também em forma de esporos.
esporo, ele é uma defesa, né, das bactérias que, quando elas estão em um ambiente em que não é favorável à vida dela, né, ela viver ali, elas se mantêm em estado de dormência. Porque ali não há nutriente para ela crescer. Então, a temperatura, a esterilização através do calor, ela tem que ser capaz também de destruir esse micro-organismo esporulado também. Então, a gente já sabe que nesse processo, né, é a destruição de micro-organismos, mas não é só os micro-organismos patogênicos que são destruídos. A temperatura é tão alta que acaba também por alterar, né, tanto sensorialmente como nutricionalmente. Quando se estabelece a temperatura, tentando não perder essas características boas do produto, do alimento. Mas acaba que a perda, né, como a temperatura é muito alta, acaba alterando tanto sensorialmente como a qualidade, altera a qualidade do produto também. E temos como exemplo de alimentos submetidos a alta temperatura os enlatados e os leites também, né? E esses podem até ter uma vida de prateleira de mais de 2 anos. E quando eles estragam, dificilmente é pela ação de um micro-organismo, é por outras ações, né? E alguns tipos de esterilização são o de alta pressão e a alta temperatura, são os mais utilizados. A alta pressão seria um exemplo de alta pressão, é o autoclave, e a alta temperatura, o HT, né, que são utilizados até nos leites. Eles são submetidos a uma temperatura a mais de 150 graus Celsius e logo após são resfriadas a menos de 32, 30 graus Celsius. Bem rápido, assim. É o que faz, né, nesse processo de UHT. Bom, meu nome é Raquel, eu vou falar agora sobre a apertização. A apertização ele é um processo térmico em que os alimentos são acondicionados em uma embalagem hermética, né? Pode ser uma lata, pode ser vidro ou algum outro material que seja resistente ao calor. E então esse produto ele é submetido a um calor determinado cientificamente até atingir a sua esterilização comercial. As vantagens dessa técnica é o aumento de vida de prateleira, destruição de micro-organismos patogênicos e esporulados e também desnaturação de certas proteínas. As desvantagens são que o alimento, nessa técnica, ele não é totalmente esterilizado e também ocorre grandes perdas nutricionais, perdas de proteínas, vitaminas e também de algumas enzimas. E ocorre também uma alta modificação organoléptica desse alimento. Boa noite, meu nome é Josene. Eu vou falar um pouquinho sobre a tindalização e o processo, como ocorre. O processo consiste em uma substância, o alimento, a temperatura que pode ser de 60 a 90 graus Celsius e durante alguns minutos por várias vezes intercalados, de períodos que resfriam. Assim, o produto é aquecido e, em sequência, procede-se novo aquecimento. O número de aquecimento pode variar de 3 a 12 para a obtenção do nível de esterilização desejado. As vantagens desse método está em preservar as qualidades dos produtos.
Vou falar agora de outro método de conservação de alimento que usa calor, que é a técnica da liofilização. Essa técnica, ela consiste na desidratação do alimento por sublimação, né? Ela ocorre da seguinte maneira: o alimento ele é congelado no vácuo e depois o gelo formado nesse alimento ele é sublimado. Esse processo ele retira a água, toda a água do alimento, sem alterar o seu sabor. O alimento ele fica com uma aparência um pouco diferente, às vezes até um pouco desagradável, mas o sabor dele não é alterado. A técnica da liofilização, ela é feita diferente do descongelamento feito dentro de casa, quando se coloca uma carne para degelar. Essa carne que estava antes no estado sólido, ela passa para o estado líquido. O gelo, né, dessa carne, ela passa para o estado líquido. Na liofilização é diferente. Esse gelo não passa para o estado líquido. Ele passa direto do sólido para o estado de vapor. Ele sofre uma sublimação. Esse processo ocorre dentro de uma câmara, onde a temperatura ela é aumentada e a pressão do ar diminuída. Isso faz com que ocorra essa sublimação, e essa sublimação faz com que seja eliminada praticamente toda a água ativa dentro do alimento. E como consequência, isso aumenta o prazo de validade, o prazo de vida de prateleira desse alimento. Os alimentos que podem ser submetidos a essa técnica são alimentos como tomate, ovos, carnes, maçãs, bananas, dentre outros alimentos. Algumas desvantagens dessa técnica são o aumento no tempo de manipulação durante o processo, o fato de necessidade de diluentes esterilizados na reconstituição e também o custo e a complexidade do equipamento usado nessa técnica. Essas são algumas das desvantagens desse método, né? Quanto às vantagens, uma delas é a preservação do sabor do alimento e o aumento do prazo de validade desse alimento. Boa tarde, meu nome é Josene. Eu vou falar um pouquinho sobre o artigo. Vou dar uma resumida. Nosso tema é métodos de conservação de alimentos. O uso do calor, né? O suprimento de alimentos para a humanidade necessita ocorrer diariamente. No entanto, a produção de alguns produtos e matéria-prima é sazonal. Sendo assim, surge a necessidade da adoção de técnicas de conservações que fundamentam no controle de 3 agentes de deterioração. Esses são micro-organismos, enzimas contidas nos próprios alimentos e reações químicas que promovem transformações. No próximo slide, como podem ver, tem uma tabela e nessa tabela mostra o período de consumo e o número de pessoas necessárias para consumir os produtos sem desperdício. O método de conservação de alimentos a ser utilizado irá depender de fatores tais como natureza do alimento, período de tempo a conservar,
custo do processo e os agentes de deterioração envolvidos. Conservação de alimentos pelo uso de calor. Os principais métodos de tratamento térmico são pasteurização, tindalização, branqueamento, apertização, esterilização e a secagem. O método de conservação dos alimentos a ser utilizado irá depender de fatores, tais como natureza do alimento, período de tempo a conservar, custo do processo e os agentes de deterioração envolvidos. Neste capítulo são discutidos o uso dos processos auxiliares e os métodos de conservação de alimentos utilizando calor. Os processos auxiliares são, dentre os processos auxiliares, podem ser citados a assépsia, remoção de micro-organismos por meio físico e imposição de remoção de micro-organismos por meio físico e a imposição de condições anaeróbicas ou aeróbicas. Então, a utilização de calor nos alimentos é super importante, e por isso que concluímos que, em síntese, o método de conservação de alimentos resulta em modificações que melhoram as condições sensoriais do isso mesmo, além de aumentar a estabilidade de produtos, aumentando sua vida de prateleira, promovendo segurança alimentar ao consumidor. Então, isso foi que concluímos. Muito obrigada.